Bem-vindos. Oi? Bem-vindos à Arte Rio Online, a nossa plataforma. Estamos iniciando mais uma conversa. Desculpem pelo atraso. Passo para Gisela da Galeria, Gisela Gueiros da Galeria André Milhan, com o José Damasceno, que prepararam uma conversa especial. Obrigada. Olá a todos. Estou aqui direto de Nova York, no Rio de Janeiro, e no mundo todo, né, para quem quiser. Mas eu queria agradecer o convite da Maria Luz e da Arte Rio para estar aqui. Queria agradecer a presença de cada um e a paciência pelo nosso pequeno atraso. Agradecer a Galeria Milhan e, principalmente, o José Damasceno, que topou essa empreitada de estar aqui comigo hoje. Pois eu também poderia deixar de agradecer a Arte Rio, as pessoas que estão trabalhando nessa transmissão, e a Galeria Milhan, né, em especial a Socorro, e a todos vocês que nos ouvem. Vamos nessa. O José Damasceno é um dos principais artistas brasileiros da geração dele e internacionalmente conhecido. A gente gastaria muito tempo da live se eu fosse ler o currículo dele todo, mas eu vou fazer alguns menções, alguns destaques, né, algumas partes muito importantes. Então, ele já participou de 2 Bienais de Veneza, já participou da Bienal de São Paulo, da Bienal de Sydney, já teve exposições individuais no Museu Reina Sofia, em Madrid, no MAN, no Rio de Janeiro, no Santander Cultural, em Porto Alegre, já participou de coletivas no Pompidou, em Paris, no Museu de Arte de Chicago, tem obras na coleção permanente do MoMA, em Nova York, da Tate Modern, em Londres, do Museu de Arte Contemporânea, em Barcelona, no Inhotim, enfim, só para citar alguns. Então, vê-se que não é brincadeira. O trabalho do José Damasceno, de uma certa forma, escapa uma fácil definição, mas eu li uma que eu achei que chega perto e dizia que o trabalho dele incorpora circunstâncias espaciais, explorando a relação entre ideia, materiais, forma e o espaço, de forma a desorientar o espectador. Eu, pessoalmente, quando me deparo com o trabalho dele, eu sinto uma coisa meio parecida com isso. Eu até falei para ele, é como se caísse uma ficha ou você encontrasse uma chave importante, mas de uma resposta, uma resposta para uma pergunta que você não sabia que você deveria ter feito. Por isso, acho que você sai com uma sensação de entendi, ao mesmo tempo preciso ir atrás. Mas eu vou passar a bola para o José, a gente está aqui para ouvir ele mais do que eu. Então, a gente conversou muito nas últimas 2 semanas, e uma das coisas que eu percebi foi que, para ele, talvez uma das coisas mais importantes seja o livro, ou a biblioteca dele. Você falaria um pouco sobre seus livros? É um assunto, para mim, bastante presente, né? Afinal de contas, eu já me interesso há algum tempo e frequento sebos, procuro autores, ideias, ao longo do tempo. E a convivência todos aqueles documentos, as referências, os períodos, os autores, traz um determinado panorama que é bastante... que traz aquilo que estão ligados aos meus interesses. E cada biblioteca tem a sua identidade. Eu suponho que a reunião daqueles livros traga muito de mim, assim, também. Você falou uma coisa que eu achei muito bonita, de que você entende que você não é o dono daqueles livros. Ah, sim, é verdade, porque uma vez que você passa a visitar períodos no tempo já distantes e volumes que já foram produzidos há muito tempo, publicados há muito tempo, ele já atravessou por várias mãos, vários donos, né? Então, nesse sentido, eu diria
que eu não sou o dono, eu sou o guardião nesse momento. Eu cuido dele e procuro aproveitá-lo. E, ao mesmo tempo, entender que ele talvez passe por outras mãos, né? E já passou por... Justamente. É o momento que você organiza aquele conjunto, mas eu espero que essa reunião se propague e avance. Outro assunto que eu queria que você falasse um pouco sobre é a importância do projeto no seu trabalho. Eu tenho um passado pela arquitetura, que, embora eu não tenha concluído, ela me acompanha. E a ideia do projeto, desse espaço projetivo, que ele avança no tempo e cria uma região de possibilidade. E você procurar... quando você trabalha visando um outro momento, você também avança no tempo, de uma certa forma. Mas é uma relação onde você não pode também não levar em consideração as coisas que surgem ao longo do processo. E muitas vezes aquilo que é projetado coincide de uma forma assustadora no futuro, mas em grande parte não. E, no entanto, você só atinge assim, uma realização na sua máxima potência, afinal de contas, trata-se disso, com dados inesperados e que enriquecem de uma forma que você não poderia supor. Sim. Afinal de contas, se nós pensássemos sobre todos esses dias que a gente tem conversado e trocado ideias, e nós estávamos pensando nesse momento agora. Uhum. Esse agora contém todas essas conversas, de uma certa forma. O quanto isso está se produzindo em relação ao que nós pensamos, estamos vendo agora. Sem dúvida. E é interessante, acho que dos temas que aparece assim eu diria, com uma certa frequência no seu trabalho e que me encanta, pelo jeito te encanta também, é a presença das pegadas. Aparece no trabalho Dance Floor, aparece no trabalho Projeção e aparece no trabalho me ajuda, Caminho Vertical, né? Durante o Caminho Vertical. Durante o Caminho Vertical. Você poderia falar um pouco sobre as pegadas, por favor? Olha, eu basicamente eu gosto de andar. Para mim, caminhar é um ato de muito prazer e liberdade. E também é um exercício onde existe um dado de concentração. Ou simplesmente andar. Na medida em que você anda, você vai imaginando. E eu acredito que existe uma correspondência entre esses dois domínios, seja aquele do caminhar e aquele da imaginação. Então, as coisas começam a acontecer aí, eu imagino. Eu penso em... muitas vezes eu não tenho ideia, no primeiro momento, quando eu lanço mão de algum elemento, alguma imagem, algum estímulo que me chame a atenção. E, por algum motivo, surgiu a pegada. O fato é que, de uma proposta, de um trabalho para o seguinte, coisas acontecem. E possivelmente avançando.
E a pegada, ela marca uma presença no espaço, ela marca é uma medida, né? É uma medida. E ao mesmo tempo... Fala. Não, nada, eu pensei naquela história do Buda, que ele atravessa o universo com 7 passos para qualquer lado. Mas, ao mesmo tempo, os sábios de altas esferas, eles não deixam um traço curioso. Né? Existe toda uma literatura a respeito disso, e você falou que te interessa muito, não é verdade? Sim, eu adoro o tema da caminhada, onde as ideias se desembaraçam, né? Você vai todo dia a pé para o ateliê, né? Para o seu espaço de trabalho. E como muito das suas instalações, ou mesmo das esculturas que você cria, partem um pouco desse estar à espreita e prestando atenção no espaço, eu adoraria saber o que acontece no seu ateliê. Como é o seu estar no ateliê? É verdade que eu também me pergunto isso. Afinal de contas, eu estou no coração de Copacabana. E uma série de atividades que eu realizo aqui, seja até mesmo supervisionando, administrando coisas, mas eu reúno objetos e posso, eventualmente, realizar os modelos e muitas vezes, com a ajuda da minha assistente querida, Gabriela, existe uma convivência que surge inesperada, muitas vezes, desses elementos que são reunidos. E isso é surpreendente. É um espaço fértil, né? Exato, é um espaço que é dedicado e acho que foi, digamos, de uma certa forma, conquistado nesse sentido, de promover a imaginação, que é onde eu quero ficar, onde eu quero pensar o mundo. Isso é outra coisa que foi muito interessante ao longo das últimas 2 semanas, onde nós fomos trocando ideias, né? E me pareceu que o jeito que você lidou com a nossa live, que está acontecendo agora, deve ser muito parecido, de uma certa forma, com o jeito que você lida com criar um trabalho, e me pareceu que você está sempre à espreita, né? Cachorrinho com a orelha em pé. E eu acho isso é uma qualidade incrível, conseguir se manter nesse espaço de uma certa abertura, de estar assim, receptivo ao acaso. Você está citando várias características, né, que estão direcionadas a algo que me chama bastante justamente a atenção. Qual é a natureza da atenção no sentido de pensar os seus limites, até onde isso vai? E eu suponho que é sempre muito maior do que a gente pode imaginar. A todo tempo, as coisas estão acontecendo ao nosso redor, muito mais do que a gente possa perceber. Né? E como a gente pode procurar assimilar e compreender o lugar onde nos encontramos e as relações que se estabelecem na nossa vida, né? Eu já me perguntei assim, recentemente até, sobre o que é lucidez.
né? A lucidez é evidente, está ligada a um esclarecimento, né? A você iluminar algo que você pretende conhecer, mas a lucidez, ela também, ela coloca uma situação que ela se questiona. Não é, digamos, como se fala, uma zona de conforto. Ela se questiona a si mesma, né? Ela tem uma demanda, porque senão não é lúcida. Ela é uma a priori que ocupa tudo. Então, se manter lúcido é se manter questionando, né? Mas isso é uma demanda, só que, por outro lado, ela produz um certo ritmo, eu suponho, e isso acaba nutrindo essa exigência. Né? Ela se retroalimenta de alguma forma, talvez, não sei. A ideia é essa, né? Que a gente conseguisse pensar alto. Isso é difícil. Sim. E quando a gente falou sobre atenção, prestar atenção, eu também achei muito curioso você dizer que o próprio prestar atenção talvez tenha um limite, né? Quanto de informação é possível absorver? É que nem eu te falei da garota, né? Que eu via uma graça. E ela usava uma dessas t-shirts com a frase I want it all. Então, não podemos ter tudo, mas a gente pode se esforçar. Porque quando eu trouxe o limite da atenção, eu estou também supondo que existe aquilo que está para além desse limite que eu desconheço. Uhum. E essa relação eu vejo como essencial. Ou seja, lidar com aquilo que não sabemos. Uhum. Justamente, esse não saber é um elemento que constitui o conhecimento. Lá nesse limite, onde nós não sabemos, e nós descobrimos à medida em que inventamos também. Há um movimento. Sem dúvida. Esse não conhecer ou não saber que constitui o conhecimento também aparece muito, né, acho que visualmente mesmo, no seu trabalho, né, é um chegar perto, mas não necessariamente uma conclusão, né, é um tocar num assunto, né, um dar-se conta de algo. Essa sua última frase eu acho de extrema importância, né? É o Sarandra Conte, né? Se dar conta. E acho que é aí que se produz uma sequência, e que também ela cria uma relação espacial, porque você avança, você vai para um outro lugar, ou seja, você produz uma nova perspectiva. Uhum. E eu acho que outro dia me perguntei assim, olha, são artes visuais, não? Então eu acho que está implicado a tentativa de produzir novas perspectivas. Uhum. Ao mesmo tempo, se você pensar, inclusive eu já me coloquei a questão hoje em dia, a relação com a nitidez, ela é um pouco enganosa. Por quê? Porque a alta resolução e a nitidez e a transparência, na medida em que você busca aumentar essas novas transparências, você acaba produzindo intransparência. Então, é uma coisa ambígua.
Até porque é impossível ver tudo, né? Então, Também. o conceito da transparência, ele encapsula o seu oposto, né? É preciso lidar com o dark side também, né? Assim, ele faz parte. Falando em dark side, você... Governo, boa noite, a noite. A noite é importante. Não existe dia sem noite. Uhum. A luz é o tamanho da sombra, né? Você fala sobre o que chamamos de realidade. Você diz que tem inúmeras camadas, condições, canais e dimensões, e que essa complexidade estrutural inimaginável, né, que é a realidade, se move e cresce e se transforma em outros universos de infinitas possibilidades. Uhum. Bom, Fala mais. Cara, eu penso que a condição de estar perdido, ela é presente, ela é assim, o náufrago, ele consegue se salvar com aquilo que tem à mão. E diante disso, o que você falou do texto, mas é uma determinada situação, uma questão, ou a nossa relação com as demandas da nossa vida, do país, ou o que seja. É preciso levar em consideração uma série de elementos e conjecturas e procurar justamente considerar. Uhum. Eu acho que, na medida que você lança a mão dessa ferramenta, de procurar compreender uma série, a maior que você possa, de elementos que estejam estejam ali em jogo, você vai procurar soluções. Muitas vezes elas não existem, né? Assim, eu não sei. Eu gosto do que é difícil. Você gosta do que é difícil. O que dizer sobre isso? Acho que essa tem que ficar no ar, assim, ó. Eu gosto do que é difícil. Senão não tem graça. Senão não tem graça. Eu fiquei pensando também, ou a gente pensou, né, nas últimas 2 semanas, sobre esse mundo online, né, onde as coisas acontecem, né? Por exemplo, eu não te conheço pessoalmente, mas a gente está aqui, né? Essas possibilidades de repente, a gente até cogitou, você cogitou, né, traduzir essa live para japonês, né, para ver qual o potencial alcance. E nesse sentido, eu fico curiosa para saber como você compara isso, né, essa realidade virtual, mas talvez não por isso menos importante ou menos complexa, e uma experiência na vida real, digamos assim. Olha, assim, o mundo digital é algo absurdo, assim, devido à escala, né? E criou uma série de novas regras, uma mudança de paradigma, né? Do local e daquilo que pertence à rede. Por exemplo, você não vai me achar no Facebook, nem no Instagram. O máximo que eu vou é o WhatsApp. E eu não sei também, aquela história que a gente estava falando, aliás, recentemente teve essa notícia que me chocou diante da perda de um filósofo
francês atuante, o Bernard Stiegler. E ele sempre, sabe, sempre muito ativo, mas... Ele fala do remédio e do veneno? Sim, exatamente. A questão do farmaca. E, sabe, nós nos dedicamos esses dias e com entusiasmo a fazer o que a gente está fazendo, que está rolando agora. Né? Que eu acho que, sabe, legal, então vamos nessa. A gente está procurando fazer com que esse espaço tenha um sentido que coincida, né, com esse entusiasmo que a gente tentou produzir. Ora, isso é uma coisa ótima para mim, para nós, e eu espero que as pessoas estejam ouvindo, mas não sei, de repente, uma série de outras situações não tão favoráveis podem ocorrer. Não sei, eu acho que o importante é procurar tentar questionar, entender as coisas, tentar compreender. Sim, você falou sobre 3, eu vou chamar de pilares, isso é contribuição minha, pode me corrigir se você discordar, mas você falou de 3 pilares que você considera fundamentais. Sim. Respeito, consideração e afeto. Sim. E eu adoraria ouvir você falar mais. Eu acho até interessante você ter falado isso, porque eu já tinha me esquecido, que é algo assim, absolutamente essencial. E sobretudo, é importante, hoje em dia, procurar debater e trocar experiências que possam contribuir para entender isso. Ou seja, eu fico muito, me detenho muito em procurar ir no cerne, na essência das coisas, na natureza delas. Ou seja, o que é o respeito? Então, o respeito é uma consideração com outra pessoa, ou comigo mesmo, de uma certa maneira, se você aprender a se cuidar, né? Aprender a me cuidar e aprender a cuidar do meu entorno. Sobretudo, falamos a respeito disso, né, da coisa da micropolítica. E, afinal de contas, é o que a gente está falando agora, ou seja, o respeito é um fator, assim, eu acho que primordial no amplo sentido, seja conosco ou com os demais. E ele pressupõe a consideração e o raio, o alcance dessa consideração também pode crescer, pode se enriquecer, fica mais difícil, mas também é mais desafiador. E, em seguida, tem o afeto aqui na lista. O afeto é uma espécie de liga entre todos esses fatores. Porque, até mesmo a gente estava falando do Ortega, o Ortega y Gasset, para mim, é um filósofo que tem uma presença imensa na minha trajetória, sobretudo no início, quando você se entusiasma, e aquilo te move na medida em que você lê e você compreende e avança. Isso tem um prazer especial nisso. E ele fala a respeito do amado, daquilo que é amado, né? Que é o imprescindível.
Você não pode viver sem. Uhum. Então, e dessa forma, o amor, né, o afeto, vai ligando uma coisa a outra. Uhum. E isso cria uma outra conexão, que não é a da rede, mas é uma outra conexão. Fala um pouco mais só sobre o que você pensa ou entende por micropolítica. É justamente, assim, no primeiro momento, o que nós estávamos falando, ou seja, sobre respeito, consideração, afeto. Existe uma sensação de impotência hoje, né, em relação às escalas descomunais. Uhum. É tudo imenso, gigantesco, ou então a política ela está desacreditada nessa escala maior, justamente pela essa incongruência, em não correspondência entre as partes. Uhum. Mas, diante disso, eu não vou renunciar. Uhum. Por quê? Porque eu posso pensar o que está ao meu redor. Uhum. E eu, Gisela, sinceramente, eu procuro assim, um tempo, eu deliberadamente eu faço. Eu procuro, a gente não é perfeito, sei lá, tem conflitos, situações difíceis, mas eu procuro criar ao meu redor o melhor que eu possa. Uhum. Sabe? Agradecer as pessoas, cumprimentar, considerar. Uhum. Né? Eu acho que isso tem um alcance maior do que a gente pode supor. Uhum. Sem dúvida. Eu acredito nisso. Né? Essa coisa um pouco de ser um cidadão. Né? Se todos fizerem a sua parte, né? O Estado do todo, ele se beneficia disso, né? É aquela ideia um pouco de que se todo mundo varrer a calçada vai ficar limpa, né? Justamente. Falando em calçada, não, tô brincando, nada a ver com calçada. Eu pensei, eu podia me falar uma coisa que eu achei incrível. E, assim, Brasil. O Brasil sabe, complexidade feroz, né? Assim, justamente por reunir tantas qualidades, conflitos e situações impressionantes. Ele é fascinante pensar o Brasil justamente por isso. Uhum. E uma das questões que eu já pude imaginar a respeito é sobre a questão pública. Né? A escala pública no Brasil ela é muito confusa, muito complicada. Justamente como você estava trazendo. E o que eu queria falar, eu cheguei até aqui, era o seguinte: outro dia me falaram, o espaço público não é de ninguém. Então, esse não é de ninguém pressupõe que é uma incúria, né? Que ninguém vai cuidar. É o contrário. Se cuidar, né, das coisas é importante, é essencial. Como que é a frase do Tunga que você me falou sobre... É o nosso grande amigo e uma pessoa absolutamente presente. E eu tive a sorte de poder aprender muito e trocar muito com essa pessoa e aprender. E sempre havia conversas incríveis e nos divertíamos muito. A gente não faz o que quer, a gente faz o que pode. Eu acho que isso dá uma dimensão, talvez, também realista para as coisas. É justamente, né, a vida inteira essa relação daquilo que pensamos, imaginamos, projetamos e que podemos realizar. Esse espaço de trânsito, né, que muitas vezes demanda uma vida,
ou pode ser mais imediato, sei lá. Uhum. Ela traz consigo um mistério. Uhum. Sim. Mas a frase que eu estava pensando era aquela que fala sobre todos. Qual? Tá? Não é que a arte é de todos? Algo assim? A arte é de todos? Tá, confundi, então deixa. Eu queria falar sobre a exposição que era para ter acontecido e a pandemia prorrogou na Estação Pinacoteca. Está marcada para março de 2021, certo? Sim. Já começamos os trabalhos ano passado. Eu tive o convite da Pinacoteca e eu trabalho agora com o José Augusto Ribeiro. E nós realizamos no Centro Cultural São Paulo, em 2011, uma mini-versão, uma pequena versão que foi super interessante, produzir e pensar aquilo naquele momento. Essa exposição chamava-se Storyboard. Uhum. E é curioso como algo que naquele momento eu não teria uma compreensão exatamente por que eu escolhi esse nome, mas passaram-se esses anos e isso se confirma. Né? O fato é que, depois de um período trabalhando e construindo, né, esse panorama desses anos, de repente, ia ter a reunião para passar por uma segunda etapa, já mais de execução, eu diria. Então surgiu a pandemia. E essa reunião aconteceu, sei lá, 3 semanas atrás. Porque é assim, é o que aconteceu. E nós estamos bastante animados e justamente realizando todos os preparativos para que se realize essa exposição ano que vem. E aí você volta para o seu projeto, né? Talvez seja interessante falar um pouco mais sobre isso. A gente está chegando ao fim, mas a ideia de que você estudou arquitetura, não chegou a concluir o curso, não, mas carregou, levou para a sua prática nas artes a ideia da maquete, do projeto. Então, fala um pouco sobre isso. Quando você começa a pensar uma retrospectiva, o quanto da arquitetura aparece aí? Olha, a gente pode perguntar o que é arquitetura. A arquitetura é uma construção. Né? Assim, se nós formos nos termos mais do núcleo, né, da coisa, é uma construção, é um abrigo. Mas a arquitetura está relacionada com esse espaço projetivo. E é um espaço que nós podemos habitá-lo. Sempre, evidentemente, levando em consideração o que se passa ao redor. E as circunstâncias. Nós agora nos dedicamos a pensar como contar essa história desses anos todos. E é sempre um desafio. Assim, quando você escolhe algo, você aprende a abrir mão dos demais.
Então, na arte é o tempo inteiro, você precisa decidir as coisas. A vida também, né? Então, nem me lembro o que você falou nisso. Não, a gente estava falando da arquitetura, da Estação Pinacoteca. Então, eu acho que a atenção com a arquitetura, num sentido mais amplo também, é a compreensão do espaço que está sendo considerado, né? Usando a palavra. Então, é um estudo do lugar. Sim. O estudo do lugar é primordial. E levantar todas as qualidades desse lugar e me relacionar com essas características, essas qualidades. Eu fiquei pensando assim, a gente está chegando ao fim mesmo da nossa conversa, que para mim é uma grande honra igualmente. Falando, e eu fiquei com duas coisas na cabeça, assim, desse momento. Um foi você dizer, eu fiquei com várias coisas na cabeça, mas duas que eu vou compartilhar. Você disse que gosta do que é difícil. Como é que é? E você... Oi? Você me ouviu? Você gosta do que é difícil. E eu também queria terminar dizendo que você falou sobre a importância do que não deve ser dito. Já que a gente não pode mais falar nada. Então, eu concluo aqui a minha fala. Se você quiser falar mais alguma coisa, eu vi que a Maria Lúcia está aqui. Eu não sei, eu confesso que eu estava muito mais preocupado e uma série de questões pessoais minhas, eu diria, contribuíram também para eu estar aqui agora. Como, né, falamos no Ortega, podemos também chamar sua aluna e filósofa espanhola extraordinária, né, a Maria Zambrano. E a Zambrano tem uma colocação que eu considero extremamente válida, rica e poderosa, né? E ser livre é ser responsável. Então, um pouco disso me moveu a estar aqui. Por quê? Porque eu acho que nós não devemos renunciar. E é importante a tentativa de considerar os conflitos, as dificuldades e procurar perspectivas que existam num diálogo com as contrariedades do mundo também e com o outro, que nós desconhecemos. Procurar ouvir. Então, isso eu queria dizer, que eu acho importante. Eu queria agradecer. Namastê. Desculpa interromper. É uma honra ter vocês dois aqui. Vários dos temas que vocês tocaram me levaram a muitas reflexões. Eu gosto do que é difícil, né? Isso daria para um papo longo. Só o começo. Estamos aqui. Só o começo. Estamos aqui nesse momento que é difícil, mas também nos leva a nos reinventar e criar coisas novas. Nesse caso aqui na Arte Rio, estamos tentando nos reinventar e fazer o possível para levar conhecimento a maior número de pessoas, e isso, graças ao online, nós temos conseguido. Então, eu quero agradecer muito vocês dois por participarem desse projeto, desse desafio, que para nós também é um desafio, um momento novo. Estamos aprendendo muito e fico muito feliz de ter vocês dois assim, nesse início de projeto. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Luz. Obrigada, José Damasceno. Obrigada a todos que escutaram, ouviram e participaram
da produção para que isso seja possível. Temos mais de 100 pessoas agora na live, só para vocês saberem. Muitos comentários, abraços, beijos, mais de 100. Temos abraços, beijos, Galeria Milão mandando coração. Muito obrigada. Essa live fica gravada no site, então vocês podem acessar quando vocês quiserem. A plataforma online fica até dia 25. Ótimo. Aí a gente. Uma colinha aqui, estão dizendo que entre onde diz reprise, ali ficam todas as lives gravadas. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez a todos. Tchau. Muito obrigada.